Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Quarta-feira, 13 de fevereiro. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, mas além da frequência, estamos ao vivo para Instagram e Facebook. Você que se liga na Melodia, acompanha a gente por vários canais de comunicação, além do nosso aplicativo. Acessando a sua loja de aplicativos, aí você coloca a Melodia Conquista, você vai encontrar o nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, vai lá rapidinho para você ouvir a Melodia sem chiado, sem interferência. Fique à vontade para estar com a Melodia onde quer que você esteja, tá bom? Bom, na manhã desta quinta-feira estou recebendo o pastor Jailson Luz, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor Jailson. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastores, colega à mesa. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Melodia. O nosso abraço fraternal em Cristo Jesus e que o nosso debate seja iluminado e que tenhamos um bom tempo. Saudações e abraço ao irmão Raul e aqueles que por esse Brasil afora nos acompanham através da internet. Muito bem. Conosco também o pastor Orlando Filho. Bom dia, pastor Orlando. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Manuel, pastor Jailson, ouvintes da Melodia, nesta quinta-feira. Muito bem. E também o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor Manuel. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Jailson, pastor Orlando. Prazer estar com vocês. Meu abraço aos nossos ouvintes. Muito bem. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor Orlando que apresente este momento ao Senhor. Pai querido Senhor, nesta manhã, Deus, nós te louvamos pela tua presença aqui entre nós, pela oportunidade de podermos falar um pouco sobre o seu amor, a sua graça, sobre os seus preceitos para vivermos melhor. Peço que o Senhor esteja abençoando os ouvintes da Melodia nessa manhã e que possamos ter aqui um momento de edificação neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o ouvinte comum pergunta aqui se é normal do ser humano não assumir a culpa por suas falhas. É a pergunta aqui do ouvinte comum, né? E o tema de hoje é este: como discernir com sabedoria quando a culpa é do diabo? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, vamos lá, pastor Jair, vamos pegar um texto bíblico para a gente começar a caminhar aqui e entender esse processo e essa dúvida aqui do ouvinte comum. Bom, vou pegar o texto de Ananias e Safira, né? O apóstolo pergunta assim: por que Satanás encheu o teu coração para você mentir contra o Espírito Santo? Me parece que há duas acusações aí, né? Atos, quanto à passagem? Eu estou sem a referência aqui, mas eu vou pegar. Agora, é o seguinte, parece que há duas acusações ali, né? Que Sim. É o diabo, que encheu o coração dele, Certo. E ele que mentiu. E aí, pastor Jair, ele pergunta, como discernir com sabedoria quando a culpa é do diabo? Parece um tanto complexo, né? Mas na realidade é muito simples. Quando
quando cada pessoa com bom senso, né, sendo ele cristão ou não, tendo bom senso, você consegue chegar aos denominadores, né, comum. Na realidade, ele foi induzido, no caso de Ananias e Safira, eles foram induzidos, né, a mentirem para tirar proveito da situação, que é um dos sérios problemas dos seres humanos, né? Nós queremos ter vantagens. E nesse cenário, dentro dessa esfera humana, infelizmente nós ainda somos muito presos ao materialismo, né? Aos bens, à matéria, tudo que envolve o ter, né? O sentimento de posse, que é muito grande, inclusive, no seio da humanidade. E para o ser humano se despreender disso, é preciso ter uma evolução muito grande. O pastor Orlando, o pastor Cavalcante. Tem que ser muito grande, porque a nossa tendência é normal, é natural do ser humano se debruçar em torno daquilo que é físico, material, que eleva, não é? o seu poder financeiro, ou que lhe coloca em uma situação de privilégios, inclusive, né? Nós vivemos uma sociedade muito complicada, porque o ser humano de hoje, ele era para estar bem melhor do que o ser humano do passado. Porque o ser humano, vamos falar da nossa realidade brasileira, o Brasil de 30 anos, não precisa ir muito longe, nós não tínhamos quase nada dos recursos que nós temos, não é verdade? Nós temos recursos demais hoje, então era para nós sermos mais humanos, mais humildes, sermos mais solidários, mas não, o ser humano ele faz tudo para ele estar numa situação privilegiada, né? Diferenciada dos demais, e isso é o que leva as pessoas a se tornarem um tanto ambiciosas, não é? Gananciosas por aquilo que não justifica nada disso. Então o que acontece? Esse caso citado de Atos é a realidade do que sempre aconteceu com os seres humanos. De querer de querer mais do que o outro, de olhar meu lado, não é certo? De querer aquela situação de conveniência. Me é conveniente, eu defendo. Se não é conveniente, eu não defendo. Então, para o ser humano se libertar disso, é preciso ele ter uma evolução. E essa evolução, ela não se faz com a ciência dos humanos. Ela tem que ser uma ciência espiritual, um conhecimento espiritual, uma evolução de dentro do ser humano para fora. Não é de fora para dentro, isso tem que vir de dentro para fora. Tem que ser um elevar, né, dentro desse nosso interior, porque aí entra o papel da espiritualidade, que é muito baixa hoje. Nós podemos notar que a própria igreja hoje ela está desprovida desses valores. Ela leva hoje, quando elas não são dessas tendências, né, da prosperidade financeira. Eu creio na prosperidade financeira, mas ela tem que estar dentro das bases bíblicas. Você tem que preencher os requisitos. Mas hoje é o seguinte, é como aquela questão, os sinais seguirão os que crerem. Não é assim que está escrito? Hoje é o contrário. Os que creem em busca dos sinais. Se você tem uma vida pautada dentro do conteúdo da Bíblia Sagrada, da vida cristã, os sinais vão ter que me seguir. Ou se eu sou fiel. Mas a questão é que as pessoas não estão cumprindo com o papel delas. Então, o que acontece? Quando o ego está acima de tudo, como é que eu vou ter bom senso para reconhecer que eu errei, que eu pequei? Se eu não tenho isso, eu vou sempre jogar a culpa pro diabo mesmo. O diabo me tentou. Quando eu me vejo encurralado, aí vem essa saída, né? Que é o que muitos crentes fazem. Eu fui tentado pelo diabo e coisa. Sim, todos nós somos tentados. Só que eu tenho que entender até onde eu pude resistir. Eu superei, eu resisti o diabo, né? E vai chegar aquela condição, eu não dei conta, eu acabei me fraquejando, né? Não fui forte o suficiente para resistir à tentação e eu acabei pecando. É a questão da sinceridade. O que falta muito no ser humano é a sinceridade. E as igrejas estão cheias de hipocrisia. Inclusive os púlpitos também. Vocês me desculpem a minha franqueza, mas essa é a realidade. Os púlpitos estão cheios de hipocrisia, falta de transparência. Amigo, o que vai... qual o valor que eu vou perder uma vez sendo sincero? É claro que pesa. Não resta dúvida. Me perdoe, me desculpe, eu
falhei, eu pequei nessa situação, não é isso que eu queria, não é isso que está em mim. Porque uma coisa é aquilo que a pessoa pratica e faz parte do dia a dia dela. E uma coisa é aquilo que você, por um lapso, por um vacilo, não é verdade? Você fraquejou e cometeu, né, uma infração, seja ela de ordem espiritual ou não. Mas o que falta na maioria do ser humano é a humildade para reconhecer. Se Ananias e Safira não tivessem caído naquele engodo de serem seduzidos os corações por conta justamente da questão financeira. E ali foi o fim deles, né? Muito trágico aquele quadro. Muito trágico mesmo. Bem, são agora 11 horas mais 21 minutos na Melodia. Obrigado pela sua sintonia, você que chegou agora. Nós estamos discutindo esse tema, como discernir com sabedoria quando a culpa é do diabo. É porque tem neste assunto, pastor Orlando, a questão da fuga da responsabilidade, né? Então é muito fácil dizer que foi o diabo e aí eu me isentar da minha responsabilidade como cristão, enfim, da minha culpa no caso, né? E aí também há uma vitimização, né? Na verdade, quando você diz que foi o diabo, então eu não tenho responsabilidade. Na verdade, eu sou uma vítima, né? No fundo, a pessoa quer dizer isso. Mas Adão também começou com Adão, né? Foi a mulher que tu me deste. Né? Adão e outros mais, né? Que a gente tem por testemunho escritos na Bíblia, como o próprio Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas em um dado momento ele fugiu da batalha, fugiu da responsabilidade. E eu posso dizer, pastor Gileus, que nós somos vítimas ou vitimizamos a nossa própria desobediência. Enquanto cristãos, o Senhor colocou para todos nós um parâmetro de vivência, de vida, né? Regras que estão pautadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, naquilo que Ele tem de melhor para nós crescermos. Só que muitas das vezes nós não entendemos que o melhor perpassa por um momento de recuo, por um momento de perdão, como disse muito bem o pastor Jailson aqui, de sinceridade, né, de reconhecimento das falhas, né? Nobre é aquele que pede perdão, nobre é aquele que reconhece que precisa da ajuda do próximo, precisa da misericórdia do Senhor, que somos realmente dependentes da graça do Senhor Jesus. Então, essa nobreza precisa preencher mais todos os nossos corações. Todo coração cristão precisa estar com essa nobreza da humildade, sabe, pastor Cavalcante? Pastor Manuel Cavalcante, da humildade, do reconhecimento realmente das nossas falhas. Todos nós falhamos, todos nós pecamos. Não podemos viver no pecado, mas o pecado precisa ser reconhecido e abandonado de tal forma que a gente possa estar fazendo com que o Espírito Santo venha crescer em nós através dessa diminuição do nosso próprio eu. E isso só se dará quando nós entendermos que o diabo tem culpa na nossa desobediência. Aí vem a culpa dele. Quando a gente desobedece os princípios do Senhor, quando a gente não segue aquilo que o Senhor tem para nós todos os dias para nós seguirmos, enquanto honrar pai e mãe, enquanto seguir as doutrinas do Senhor, né? Enquanto ser fiel à palavra de Deus, isso tudo são princípios de obediência para uma vida plena. Para uma vida plena. Ah, mas não vai ter adversidade, não vai ter dificuldade? Tem sim, teremos sim dificuldades, adversidades, momentos em que seremos testados através desses princípios. É aí onde a gente está sendo forjado, né? Que a gente diz que após a conversão, nós entramos no período da santificação, né? O processo da santificação, né, pastor? E nesse processo da santificação é que diariamente nós estamos sendo forjados, né? Todo dia a gente precisa matar um pouquinho a nossa carne e fazer com que o Espírito eleve mais dentro de nós, diminuir o espaço do nosso eu, da nossa alma, para que o Espírito tenha um espaço maior e assim o Senhor possa ser evidenciado através das nossas atitudes. Às vezes até no nosso silêncio o Senhor é evidenciado. Ou muitas das vezes ele deve ser evidenciado no nosso silêncio.
sem precisar revidar, sem precisar acusar, sem precisar discutir, sem precisar brigar. Deixa o Senhor operar. O Senhor fala no silêncio também. Então, é nesse processo de santificação que eu acho que a gente vai entendendo melhor e discernindo o que realmente é do nosso eu e o que realmente são aqueles fatores externos ali que, de uma forma diuturna, o diabo vai estar sempre colocando diante de nós, porque ele não para em nenhum momento, ele fica rugindo como um leão ali ao nosso derredor, né? Então, ele não vai parar nunca, mas cabe a nós obedecermos a palavra e seguirmos aquilo que o Senhor tem para termos a plenitude de vida aqui nessa terra. Muito bem. 11 horas e 26 minutos. Pastor Manuel, no campo dos nossos erros diários ou ocasionais, nesse processo, o que é humano? O que é... Qual é a parte do adversário? Para a gente entender melhor, porque fica uma acusação, né? Foi o diabo, eu fui tentado, enfim. Como é que é, pastor Manuel? Pastor Gileilson, assim, quando a gente vai à Bíblia, eu não consigo identificar uma divisão de responsabilidades, no sentido de que, de repente, 40% é culpa do diabo, 60% é culpa do ser humano, né? Eu não vejo essa proporcionalidade. O que eu vejo é Deus chamando a responsabilidade de cada um, né? Tanto no caso lá do Éden, a queda, né? Por mais que a mulher dissesse, não, foi a serpente, o marido, o homem lá dissesse, não, foi a mulher que tu me deste, tá botando a culpa na mulher e um pouco da culpa também em Deus, né? No final das contas, Deus chama todo mundo à responsabilidade, né? Tanto a serpente, quanto a mulher, quanto ao homem. Deus não quis saber assim, não, qual foi a tua culpa aí, a porcentagem. Não, todo mundo teve responsabilidade. No texto de Atos, né? Atos 5, aqui, quando fala de Ananias e Safira, tem versão, a versão que o pastor Gileilson citou, né? Porque encheu Satanás o teu coração, passa por cima de uma ideia que o texto original transparece, que Pedro não está dizendo assim, só é culpa do diabo. O sentido da afirmação de Pedro ali é porque tu permitiste que Satanás enchesse o teu coração, né? Você pega, por exemplo, a versão da NVT, ela já traz essa ideia, né? Quando Pedro, no versículo 3, né? Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Então a responsabilidade é tanto de um quanto de outro, né? A gente já sabe que a ação de Satanás é para prejudicar, né? Ele é, como Jesus diria, né? Assassino desde o princípio. Então ele é culpado desde o princípio, é tarefa dele. Agora, e nós? Nós não podemos simplesmente chegar e dizer para Deus, não, Senhor, foi o diabo, né? Eu não tive culpa nisso daí, né? A culpa foi do diabo. Mas a palavra de Deus é muito clara. Nós deixamos que Satanás haja. Nós permitimos, como fez Ananias aqui, e Pedro questionou isso a ele. Por que você permitiu? Por que você deixou que Satanás enchesse o teu coração? Então, nos nossos pecados, não tem como a gente dizer assim, não, Senhor, me perdoa porque não foi culpa minha, foi culpa do diabo. Ele que me tentou, ele que me fez cair. Deus não vai levar isso em consideração, né? Deus sempre vai enxergar em nós a nossa responsabilidade. Nós pecamos porque nós queremos. Nós pecamos, nós caímos porque nós desejamos isso. E não é meramente responsabilidade, tão somente responsabilidade do diabo. Tem gente que gosta até de brincar, né? Que diz que quando a gente estiver lá frente a frente com Deus, a gente vai descobrir que nem tudo foi culpa do diabo, né? Sim. Tem a nossa parte, né? Mas a Bíblia ensina isso. Nós temos responsabilidade nas nossas decisões. Deus nos formou, Deus nos constituiu como seres livres, no sentido de que nós podemos fazer escolhas
E sendo seres livres, nós temos que assumir as nossas responsabilidades pelas escolhas que nós fazemos. Então nós não somos robôs controlados pelo diabo, em que o diabo faz uma coisa ou outra, dá um comando e a gente faz. Então a gente vai dizer, não, eu não tenho responsabilidade sobre isso. De maneira nenhuma. A responsabilidade é nossa. A gente já sabe que temos um inimigo que sempre procura nos prejudicar, procura prejudicar a obra do Senhor, o seu reino. Nós temos responsabilidade nos erros que nós cometemos. Não vai adiantar nós chegarmos com desculpas para Deus dizendo que foi tão somente o diabo. É melhor a gente assumir a atitude de Davi. Quando confrontado ali por Natã, ele disse, Senhor, pequei. Eu pequei. Foi. Né? Pequei contra ti. Muito bem. Eu sou esse homem. Isso. 11 horas mais 30 minutos, nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate. Estamos apresentando Debate Melodia. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Cecília Meirelles, em Motivo. Poesia. A cada verso, um encantamento. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Carnaval de ofertas no Brasil Atacarejo está imperdível. Tem tudo o que você precisa para festejar com muita economia. Arroz parborizado Tia Maria 1 kg 4,78. Galinha magra congelada quilo 4,58. Linguiça para churrasco de frango extra quilo 10,80. Validade até 16 de fevereiro. A folia de preço baixa é aqui. Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Estamos de volta, 11 horas e 34 minutos na Melodia. Como discernir com sabedoria quando a culpa é do diabo? O problema, pastor Jailson, é que às vezes essa coisa de colocar a culpa, tirar a culpa de si mesmo, ela é um processo que, de fato, pode ser muito mais abrangente do que a gente pensa. Porque às vezes o diabo pode ser... às vezes eu coloco o outro como um diabo. Também. Porque às vezes a pessoa ela nunca assume uma responsabilidade. E os seus fracassos são sempre culpa de alguém.
Então, às vezes, não é necessariamente o diabo ser espiritual, inimigo de Deus. Às vezes eu estou sempre arrumando alguém para descarregar as minhas culpas e dizer: é por causa de fulano, é por causa de ciclano que eu estou assim, que aconteceu isso, isso e isso. O que de fato essa pessoa está precisando? Qual é a experiência que essa pessoa precisa ter para parar com essa mania de colocar a culpa nos outros? É muito comum nos dias atuais essa questão de transferência, né? Transferências de afeto, transferência de responsabilidade, transferência de culpa, não é certo? Sempre substituindo. Você vê que nós vivemos um mundo em que as pessoas estão substituindo, saindo do legal e indo para essas vertentes, né? Substituindo algo, não assumindo o seu papel real. Na realidade, a pessoa está sendo até injusta com o próprio diabo, né? Porque as pessoas dizem: o diabo entrou em mim e eu fiz isso. Olha, para começar, quando nós passamos pelo processo da regeneração espiritual, para o diabo entrar em nós, ele teria que entrar pelo mesmo processo pelo qual nós passamos. E é impossível ele fazer isso, porque não faz parte desse plano. Então, as pessoas acabam fazendo essa transferência para alguém, vai vitimar alguém, né? E se fazer, ou seja, vai colocar a culpa em alguém, se fazer de vítima, como é muito comum isso em nós humanos. Primeiro, quando a culpa é grave, já não é fácil assumir, né, uma culpa, porque o nosso ego, ele é uma monstruosidade, e dentro desse processo os problemas, eles vão se espalhando em todos os níveis. Aí nós pensamos no relacionamento conjugal, aí nós pensamos no relacionamento de pai com filhos, de filhos com pais. Aí nós vamos para as camadas das grandes lideranças, correto? Os líderes religiosos, os líderes políticos, na sociedade em geral. Quais são os maiores problemas da humanidade? É justamente isso. É um problema simples e a maioria deles está voltada para isso. O político, ele não quer assumir a culpa dele, que ele desviou verbas, que ele foi desonesto, que ele assaltou a nação. As pessoas fogem do seu papel. O papel do homem público, por exemplo, é uma coisa que as pessoas parecem que não entendem o que é ser público. Ele é um funcionário da sociedade, seja na esfera municipal, estadual ou federal. O pastor, na sua tribuna, ele também representa as pessoas, o povo pelo qual ele foi levantado. E Deus não levanta o povo por causa do homem. Deus levanta o homem por causa do povo. Ele é um servo público. E se esse homem não tiver humildade suficiente para reconhecer também que ele é humano e que ele falhou, que ele precisa até se desculpar, por que não? Pesa, eu acho que é uma grandeza, é uma grandeza quando um homem público, seja ele dentro da esfera espiritual ou natural, ele reconhece um engrandecimento. Gente, eu me equivoquei, me perdoe, porque na realidade eu estava errado, eu estou errado. Eu acho que isso é grande para um ser humano. E isso desmonta qualquer tipo de armação que tem às vezes contra a pessoa. A pessoa desarma seu espírito quando você diz para ela assim: olha, amigo, me perdoe, amiga, me perdoe, não foi isso que eu a palavra branda, né, pastor? Branda, exatamente. A palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Então, esse ego acentuado é que gera justamente as discórdias. Porque, não, como diz a linguagem popular, não dá o braço a torcer, estando errado, não se convence de que está errado. É muita loucura de um ser humano quando todos os indicativos estão mostrando que ele está errado e ele mesmo assim continua batendo o pé que não errou. Gente, isso é triste, além dos limites. Se nós temos o Espírito de Deus, vamos começar pensando assim, além do que temos falado,
se o Espírito Santo de Deus está em mim, ele vai me dar humildade para mim reconhecer os meus erros e acertá-los. Se eu me equivoquei, dizer, é muito simples você dizer assim, olha, me desculpem, eu fui infeliz na minha fala. É uma coisa simples, não é verdade? Eu fui infeliz na minha fala. Me perdoe, me desculpe. Você acaba com murmúrios, né? Você acaba com os motinhos, mas não, o ego não deixa a pessoa se desculpar. Eu estava lembrando desse texto de Mateus, capítulo 6, após a oração do Pai Nosso. Olha o que Jesus disse no versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, é o versículo 15, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos não perdoará as vossas ofensas. Então, eu preciso de perdão. Se eu preciso de perdão, eu também preciso perdoar, correto? Então, nós precisamos uns dos outros. E onde não há esse consenso, e não há pedido de perdão e não há perdão, fica difícil a gente evoluir e crescer. Então, a questão é esta: a falta de humildade me tira o privilégio de ser manso e humilde de coração, como que Jesus falou, né? Então, o ego acentuado, as pessoas egocêntricas, voltando o texto de Atos, Pedro disse, vem cá, não era de vocês? Vocês não precisavam fazer isso, o dinheiro, a propriedade era sua, você não precisava fazer isso, era só reter o que era seu, entendeu? Ele iria ficar devendo a Deus, correto? Mas eles não cairia, talvez, numa situação daquela de a óbito os dois, por causa de uma insensatez, simplesmente insensatez. Não é a questão de fé, essa questão? Não quis dar problema, não é verdade? Mas caiu naquilo, fica uma situação muito embaraçosa e custou-lhes a vida. Muito bem, 11h42 na Melodia. Vamos lá. Eu acho que um dos grandes problemas nossos, pastor Orlando, é que a gente na maioria das vezes, quer parecer perfeito, quando na verdade nós não somos nada disso, né? A gente tem a mania de esconder as nossas falhas e colocar no palco as nossas virtudes. Né? Então o jovem rico chega para Jesus e diz, isso aí eu tenho observado desde criança, né? Ou seja, eu estou cumprindo tudo, né? Aí Jesus falou, está faltando só uma coisa. Foi. Só um detalhe. Está faltando só um detalhe. E é mais difícil daí, né? Mas na verdade, porque assim, conhecer os mandamentos e praticar são coisas distintas, né? Bem, enfim, observar, procurar cumpri-los é uma coisa e cumprir é outra, né? Pastor Orlando, e aí? O que a gente faz com essa natureza, hein? Interessante esse verso também que foi destacado do jovem rico e que eu já estava sendo ministrado por Deus aqui para compartilhar isso nessa manhã. Boa parte dessas questões de orgulho, assim nós podemos dizer, né, que imperam em nossos corações, no coração da humanidade, muitas das vezes nos leva a momentos difíceis de sair, tem o seu fundamento, a sua origem na nossa criação, na nossa formação, seja como cidadão e principalmente depois da nossa cidadania terrena, a cidadania que a gente adquire celestialmente, que é a nossa vida cristã. A criação do pai e da mãe, como nós somos forjados, o que é ensinado, o que é incutido em nós enquanto criança. Por isso, a nobreza e a responsabilidade que os pais têm em ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar, desde casa, antes de chegar até na fase escolar. Porque tem muita coisa que é construído lá na infância que perdura até a fase adulta, até uma idade maior, porque realmente não foi construído de uma forma correta e na sua identidade celestial, o cristão não deixou com que o espírito quebrasse aquilo que foi forjado de uma forma errônea lá na fase infantil. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas, pastores e ouvintes da Melodia nessa manhã,
que a gente precisa realmente deixar com que o Espírito venha quebrar em nós. Coisa até que os nossos pais nos ensinaram, que nós achávamos que era correto como conduta, como modus operandi de vivermos aqui nessa terra. Crenças errôneas. Crenças errôneas. Quantos de nós... Meu pai nunca falou isso, mas eu já ouvi outros pais falando para filhos. Se você chegar aqui em casa com o olho roxo, você vai apanhar de novo. Ou seja, para revidar, se tiver alguma briga na escola, revida. Não vem para cá apanhado, não. Olha o tipo de ensinamento que era dado, não sei hoje ainda, né? Mas eu lembro de pais falando assim para filhos, né? Para colegas meus, para primos, para parentes, né? Então, assim, por aí a gente vai vendo como é construído o orgulho e como esse princípio que foi dito aqui nessa manhã da humildade, né? Do reconhecimento que o Senhor quer que nós tenhamos, né? De dar outra face, né? De caminhar mais uma légua, né? De orar pelos nossos inimigos. Sim. Enfim, esses princípios que estão na contramão da sociedade, na contramão do mundo, são difíceis de serem exercitados, pastor Gileilson. Como o senhor disse, uma coisa é ler, outra coisa é praticar. Então, o exercício é que vai nos levar à proximidade do cristão, do cristianismo, e estarmos mais parecidos com Cristo. E esse exercício, muitas das vezes, vai nos trazer algumas dores, porque vai estar mexendo com os nossos ossos, vai estar mexendo com o nosso brio, vai estar mexendo com o nosso orgulho próprio realmente. E o Senhor quer que a gente quebre esse orgulho, que a gente deixe com que ele venha ser mais evidenciado que o nosso próprio eu. Muito bem. Para mim, o grande ensino do texto do Jovem Rico é esse mesmo. A distância entre o discurso e a prática, a religião, o religioso, né, tá ali posto, é um cara que observa os mandamentos religiosamente, mas quando ele é convidado à prática, ele não consegue. Sim. Ele não consegue. Vivendo de teorias, né? Jesus mandou ele praticar, né? Então, assim, tudo isso. E essa questão aí quando os pais mandavam... se você chegar aqui apanhado... E apanhar de novo, né? E apanhar de novo. Eu consigo captar aí um lado positivo, no sentido que a ideia era que ele se resolvesse lá. Sim. Mas só que o método que era incentivado era o olho por olho, dente por dente. Né? Aí que acho que está o grande erro aí. Sim, sim. Mas, pastor Manuel, vou fazer a pergunta novamente. O que fazer com essa natureza, então? Aí só Deus para resolver. Que a gente não oração consegue, forte. A questão da natureza é por isso que o milagre da transformação do coração humano é o maior milagre que Deus pode realizar. A gente fica pensando assim, não, mas qual teria sido o maior milagre que Jesus realizou? A ressurreição de Lázaro, né? O filho da viúva de Naim. Acho que, assim, fisicamente não teria um milagre maior do que esse. Simplesmente trazer de volta alguém que já havia morrido, né? Agora, comparar esse milagre ao milagre da transformação do coração, a gente não tem como não. Porque é impressionante como é a força, né, da natureza humana, da natureza caída, né, a força de atração para o erro, para a rebelião contra Deus. E de repente você ter uma pessoa com um coração desse tipo e agora serva de Deus, é impressionante. É impressionante, né? Sim. Porque alguém pode até ser ressuscitado no sentido de ser trazido à vida novamente, mas continuar com o coração corrompido, né? Então aquela ressuscitação, né, trouxe a ele vida novamente, mas a vida que vai permanecer do mesmo jeito. Não foi transformada. Isso. Agora a transformação de natureza, aí é só Deus. O que a gente pode fazer na nossa condição como servos de Deus, nesse processo de santificação que a gente está passando, né? Que é um processo em que Deus age, mas nós também temos que dar espaço para que o Espírito Santo atue. É isso daí, nesse caminhar ao lado de Deus,
nós permitirmos que Deus vá transformando a nossa natureza, que Deus vá nos dando forças para nós lutarmos contra essa natureza caída que ainda sobrevive, né, em nosso ser. Mas nós não temos muita coisa o que fazer no sentido de dizer assim, não, o que é que eu faço com essa minha natureza? Ela é mais forte que eu, né? Ela é mais forte que qualquer um. Então, somente Deus para transformar alguém. A gente não vai conseguir, a gente pode amenizar, né? A gente pensa assim, numa sociedade melhor, Sim. com mais educação, conscientização, não né? Fazer várias coisas para amenizar essa sociedade em que nós vivemos, o mal em que nós testemunhamos e presenciamos na nossa sociedade. Mas transformação mesmo é só Deus que pode dar. Não tem como, não tem outro caminho, não. Para mudar mesmo, só Deus. Muito bem. Pastor Jailson, mais alguma coisa a acrescentar? Lembrando que dentro desse processo, os níveis espiritual, eles têm caído. Nós vivemos em meio a uma sociedade com tantas coisas que nos envolve, muito entretenimento. O mundo virtual, então, nem se fala. Então, as pessoas desviaram muito o foco da espiritualidade e você tem a prática de vida cristã hoje baseada mais em teorias. E sem um nível de espiritualidade elevado, você não consegue vencer a matéria. E outra, se nós não passamos por esse processo de forjamento, como citou o pastor Orlando, processo de ser lapidados, amigo, a matéria ela vai sempre sobressair. O ego vai sempre sobressair. Então, o processo que Deus usou com seu próprio Filho Jesus foi um processo Jesus o seu caráter foi forjado na fornalha de aflição. Olha a vida de Jesus, acompanha para você ver. Jesus não teve um momento de regalias. Você vê Jesus fazendo turismo, hein? Entendeu? Então, é claro que a missão dele era exclusiva, mas só para a gente ter uma ideia do que é o processo para você ter uma elevação espiritual, para você dominar sua matéria, seus impulsos carnais, suas vaidades pessoais, né? Então, o ser humano sempre vai ser assim, em busca de holofotes, não é assim? Em busca de sobressair. As pessoas querem se aparecerem. E o que acontece? Se nós não formos moldados dentro desse caráter espiritual do Espírito Santo, você não vai dar conta de vencer os impulsos carnais. Precisa ter humildade e querer, tem que querer. E aí é onde entra o processo da oração, entra o processo do jejum, entra o processo de se abster de muitas coisas para você evoluir. Você ser um ser humano compreensível, um ser humano equilibrado, bem dosado, para saber, inclusive, quando for provocado, você saber lidar com a situação. Eu vi uma frase que ela marcou de um cidadão, quando ele foi provocado, acusado, ele disse assim, olha, eu sou pior do que isso que você está falando. E olha que ele não era uma pessoa qualquer, não. Ele era um gerente de destaque de uma grande empresa. Ele disse assim, olha, me desculpe, eu sou pior do que isso que você está falando. Amigos, uma atitude dessa, você derruba qualquer ego oposto que vem contra você. E eu preciso disso, nós precisamos disso. Isso é grandioso e Deus quer isso de nós. Verdade. Que Deus nos ajude nossos ouvintes, a todos os cristãos que nos ouvem. Nós precisamos ser humildes, porque aquele que se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Orlando? É isso, em concordância com os pastores aqui, gostaria de deixar só aquele verso de João, né? 8, que é muito conhecido, que diz que nós precisamos conhecer a verdade e essa verdade vai nos libertar. E ele traz um entendimento para nós. Se vai nos libertar, porque a gente está preso em alguma coisa. Sim, né, pastor? Com certeza. E essa prisão é o que nos impede de ter um relacionamento maior com Deus, né? E quando fala de conhecer a verdade, essa ideia de conhecer não é de ler somente, é de ter uma relação com a verdade, né? É aquele conhecimento do homem e a mulher que em vários versos da Bíblia fala, né? De conhecer, de ter uma relação íntima, né? Então, conhecer a verdade é você ter intimidade
com a palavra de Deus, e assim nós vamos estar livres de tudo aquilo que nos aprisiona dessa distância, desse orgulho, né? desse eu que nos impede muitas das vezes de reconhecermos quem nós somos e vivermos o que o Senhor quer que nós vivamos nesse tempo. Muito bem, gente, chegando ao final, 11h55, eu quero agradecer os nossos debatedores, obrigado você pela audiência, Melodia, obrigado a todos, obrigado ao pastor Jailson, também ao pastor Orlando Filho e ao pastor Manuel Cavalcante pela colaboração em nosso debate, o nosso amigo Léo Pereira chegando aí para o Rádio Chofé, e o debate Melodia fica assim. Amanhã, sexta-feira, 14 de fevereiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.